Vamos lá, porque a gente, na nossa pauta de comportamento desta sexta-feira, traz um tema que, meninas, convido todas, né? Vamos pensar. O que tem por trás dessa rivalidade feminina? Como é que a gente vence algumas coisas? Elizabeth Presa comentou aqui agora, falou, ó, seja feliz, dê amor. Sim, e eu acho que esse é o caminho também. Só que somos todos seres humanos. E aí, quando entramos nesta questão, vamos conversar com ela, que é psicóloga e hipnoterapeuta clínica, Sabrina Amaral. Mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, Carol. E é ela quem vai nos mostrar os gatilhos, os impactos, mas eu digo assim, o momento que a gente escorrega. Vamos falar Perfeito. a verdade? Sabe aquele momento que você fala assim, não, eu gosto, mas você fala, acho que eu tive uma invejinha. Ai, invejinha. Ai, acho que, olhei e falei, ai, mas ela se acha bonita, mas não é tudo isso. Escorrega. São as escorregadinhas, não é verdade? É verdade, Carolzinha. A rivalidade feminina, ela é um mito. E muita gente pensa que isso é oriundo da mulher, porque mulher é fofoqueira, mulher é manipuladora, mulher é traiçoeira. Gente, tudo isso é lenda. É comportamento aprendido. Começa quando a gente é criança. Sabe a história da Cinderela? Sim. Não tem as irmãs, a madrasta. Opa! Elas são amigas? Não. Não são. Então isso vem já da infância, essa formação de que assim, a mulher é fofoqueira, a mulher é isso e aquilo. E a gente cresce perpetuando essa lenda urbana. Entendi. Isso é cultural. A É competição, costume, é entendi. hábito que a gente tem, mas não é um hábito legal. E a gente vai falar um pouquinho dos impactos que isso causa na vida da mulher. Nós temos que ser mulheres que edificam outras mulheres. É ou não é? Porque, no fundo, quando isso acontece, é um prejuízo individual ali, não é? Cada uma vai ter o seu prejuízo e, de certa forma, um sofrimento, né? Impacta diretamente na E vida. sabe por que a mulher fofoca e fala nos bastidores? Porque de pequenininha ela não é incentivada a expressar essa agressividade ou a competição. O menino não. O menino fala, ele se joga, ele briga, ele compete. A mulher, ela precisou desenvolver um lugar de adaptação para ela poder ter um lugar de fala. Entendi. E isso passou de geração em geração. Mas dá para desconstruir. Faz todo sentido. Mas também porque temos uma habilidade para falar, não é verdade? Vamos conversar então com os nossos gatilhos? Vamos lá. A gente tem aqui alguns, eu vou começar tirando aqui da caixinha e já a gente vai falar. Deixa eu ver, peraí que eles estão. Ah, tá tudo junto, gente. Eu ia tirar um a um. Vamos começar aqui, ó. Primeiro, vamos falar deste gatilho aqui, ó. Insegurança. Insegurança. Tá? Vamos lá. Ah, meninas, agora sim. Elas prepararam um imã ali. Eu tô vendo tudo. Carol, As meninas, essa vocês aqui estão vai entendendo? ser Isso aqui, sensacional. gente, as meninas, elas estão uma coisa. Aqui, Incrível. né? Isso. Ai, que boni. Vamos Acho um começar cantinho. com o primeiro, então. Insegurança. Muito bem. Vamos lá. Gatilho da insegurança, Carol, ele acontece quando a gente acredita que não é boa o suficiente, não tem um valor próprio. Então a gente entra até numa síndrome da impostora. Eu faço um negócio bem, mas a fulana faz melhor do que eu e eu entro numa insegurança e aí vem uma necessidade de eu fazer o quê? Competir com ela, rivalizar, falar mal, ao invés de tentar me inspirar para mudar. Mas você, agora eu quero te fazer uma pergunta nesse ponto da insegurança que eu estava pensando. Você acha que é positivo as pessoas, no geral, entenderem que sempre vai ter alguém com uma habilidade, alguma coisa que a gente não tem, seja em qualquer... Absolutamente. Né? É um entendimento maduro da vida. Mas sabe o que acontece, Carol? As mulheres, elas sempre são muito exigidas. A mulher se exige sozinha e nós exigimos umas das outras. Eu tenho que ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor dona de casa, a mais fitness, a melhor profissional. Não dá, gente. E não dá, gente. Essa régua é dá. muito alta, coloca a gente em sofrimento. É muito difícil. Tá certo. Vamos pro próximo. A gente tem aqui outro gatilho que pode ser esse aqui, ó. Ciúmes disfuncional. Complicado, né? Vamos entender o que tá por trás. Vamos desse traduzir para um colocar. português mais simples? Vamos. É a invejinha, meninas. A invejinha. Eu olho pra Carol e falo assim, nossa, olha esse cabelo loiro, essas madeixas maravilhosas. Eu falo, mas o meu é curto. O meu é escuro, tá longe do padrão de beleza que as pessoas dizem que é o mais bonito, que é o mais privilegiado. E aí a gente entra num ciúme, que tem a ver um pouco com a comparação também. Entendi. Não é? E especialmente se eu acho que você é melhor do que eu. Gente, as redes sociais, elas são terríveis para isso. Elas só afloraram, né? Meu Deus, A rivalidade. É.
Então, esse ciúme é a famosa invejinha. Isso também é um gatilho, porque quando eu me sinto assim, inferior a você, eu falo, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Entendi. Eu vou já pro próximo, porque a gente vai juntando todos eles e já tem os impactos. Extremamente importante entender os impactos. Então, comparação social é outro gatilho. Outro gatilho. Bom, vamos falar de estereótipos, gente? O que acontece com a comparação? Eu tenho um papel de mãe, eu tenho um papel de esposa, eu tenho um papel de profissional. Sim. E quando eu entro nesse lugar de começar a me comparar, e geralmente eu olho aquelas pessoas que estão muito melhores do que eu não olho para baixo. Eu não calibro para baixo. Eu não vejo a pessoa que está começando, aonde que ela está, eu já estou aqui, o outro está lá. E eu entro nesse lugar de querer competir, eu vou me sentindo mal. Isso também é um gatilho muito forte para rivalidade e competição. E eu acho que isso profissionalmente acontece muito, né? Isso que você fala da regra de você olhar só para cima e não olhar para baixo. Só que ninguém acaba prestando atenção na trajetória, né? Das coisas, das pessoas, como as coisas vão chegando lá. Quem olha para as pessoas que têm sucesso fala assim, para ela foi fácil. Ela teve sorte, mas ela tem um dom, ela tem um... Gente... A gente começa sempre com os passos pequenos, o primeiro passo. Toda jornada começa com o primeiro passo. Olhe para trás e veja de onde você veio e valorize. Você falou de agradecer, agradeça, se reconheça, fala assim, nossa, Sabrina, que legal, olha o quanto que você batalhou para estar aqui hoje e se reconhecer. É isso, concordo. Muito bom. Eu vou colocar esse último, você me conta, me fala dele daqui a pouquinho, certo? Ok. Que é expectativas culturais. Bom, expectativa é sempre um problema. Essa palavra já é um problema, eu acho. Meu marido fala, vamos alinhar as expectativas. Eita! Afe Maria, quando vem essa frase... Não, mas é muito engraçado. Financeiramente falando, funciona, né? Mas pode ser que em outros setores nem tanto, gente. Então, vamos colocar aqui, expectativas culturais. Já a gente vai entender esse gatilho e, claro, os impactos que isso tem na nossa vida. A gente brinca e a gente tenta deixar a pauta sempre de uma forma gostosa e leve. E aí, voltando, então, nós vamos falar da tal da expectativa cultural. O que seria isso? Vamos lá. Bom, nós temos alguns papéis que são esperados que a gente desempenhe, né, Carol? Sim. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela está muito em sofrimento porque ela chegou nos 30, ela disse, eu não casei, eu não tive filhos. Todas as minhas amigas da minha sala já têm e agora eu estou para trás, foi o termo que ela usou para descrever. Essa expectativa é isso, então eu preciso em tal idade me casar, ter filho, eu preciso ter aquele formato de corpo, aquele tipo de nariz, aquela cor de cabelo, profissionalmente eu tenho que chegar a X por mês para garantir que eu sou uma pessoa bem-sucedida. Entendi. E aí são colocadas essas expectativas culturais que a gente persegue. A gente persegue isso, Carol. E mais uma vez, a régua alta. A régua alta. E a autocrítica. A gente entra... E a gente critica as outras mulheres. Ai, nossa, olha o filho dela como é que tá desleixado, gente. Cadê a mãe dessa criança? Ninguém pergunta cadê o pai. Ela não é, Carol. É terrível. Cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Ninguém pergunta do pai. Então, isso fica num papel que a gente tem que representar culturalmente. Isso é passado de geração em geração. Gente, então, só para vocês baterem o olho aí de novo, nesses gatilhos, guardem isso, né? Gravem isso. A gente já pode começar a tirar, então, os impactos para a gente conseguir entender como é que a gente vai vencendo, vai driblando, vai amadurecendo certas coisas. E, claro, aí agora, Sabrina, uma coisa importante. Diga. Algumas coisas nos entristecem. Então, isso não é que a gente não tem que reconhecer e talvez passar por cima, né? Tem coisa que às vezes você projetou acontecer e não aconteceu, como essa expectativa, e que pode te entristecer. O importante é saber o que você deve fazer para se fortalecer. Fantástico. É isso. Gente, tudo que começa com um tem que tá errado. Você pode ser... Atenção, você é espectador. Você pode ser várias coisas nessa vida. Se tem uma coisa que você não é obrigada, você não tem que nada. Tem que nada. A não ser que você queira. Aí são outros 500. Boa. Não tem que nada. Adoro essa frase. Vou te passar o primeiro, você vai colocando. Vamos lá. Então. Olha lá. Impactos na nossa vida. Impactos para saúde mental, emocional da mulher. Aí, Afeto negativo. O que é o afeto negativo, Carol? Quando você está num ambiente de muita competitividade, de rivalidade, você começa a se sentir traída,
rejeitada, você se sente sozinha. Aqui, o afeto negativo, ele vai contaminando você e vai minando a sua autoconfiança, minando a sua autoestima. E isso já começa a meio que corroer a sua saúde mental de maneira bem silenciosa. Você não percebe, não é do dia para noite. Entendi. E aí vai vindo, aí vai se acumulando, você vai ficando... Aí começam até a surgir sintomas de outras coisas, na saúde como um todo, né? Total. Porque assim, as emoções elas precisam sair de algum lugar. Então, aquela palavra que você não disse para alguém fica entalada aqui, daqui a pouco você tá com o quê? Gastrite. Puxa, mas com certeza que você não falou, ficou o quê? Então, assim, temos que cuidar dos nossos afetos. Vamos lá. Ah lá. Diálogo interno negativo. Esse aqui, quem nunca, né? O diálogo interno negativo é quando você começa com aquela ruminação. Não, mas aquela minha amiga, ela conseguiu a promoção, mas eu não consegui. Mas por que isso aconteceu comigo? Porque eu sou burra. Se eu tivesse me esforçado mais, eu teria conseguido. Porque eu acho que ela puxou o saco do chefe. Eu devia ter saído para almoçar com ele aquele dia. E aí você vai nesse diálogo interno que ele é muito autocrítico. E ele, de novo, começa a corroer a sua autoconfiança, a sua autoestima e a sua saúde emocional. Porque você vai sempre se calibrando lá para baixo, num lugar de eu não valho nada. E é terrível, né, Carol? Até que ponto a gente tem ali um limite entre ter um pensamento nesse sentido que seja verdadeiro e que, de repente, faltou algo que poderia ter sido feito? Boa. Ou, naturalmente, isso vai ser algo negativo. Então, qual é ali o limite? Então, como é que a gente lida com esse diálogo interno negativo? Vamos separar a culpa de responsabilidade. Certo. A culpa é um câncer emocional, porque enquanto você está ocupada ali se criticando, você rouba a sua energia de ação. Tá. A responsabilidade, quebra a palavrinha no meio, responsabilidade. É uma habilidade para você fazer diferente da próxima vez. Tá. Então, entrou no diálogo interno, peraí, qual é a minha responsabilidade aqui? O que eu vou fazer diferente da próxima vez? E aí sai dessa. Entendi perfeitamente. A vida Entenderam? segue. Culpa e responsabilidade. Coloca isso antes do entender tudo. Próxima, então. Bora lá? Vamos para mais uma, que é essa aqui, ó. Diminuição da autoestima. Aí não tem Aqui jeito. é o seguinte, né? Quando você segue a cartilha, então eu vou para a escola e da escola espera que eu seja uma boa aluna, eu vou para a faculdade, esperam que eu arrume um namorado, que depois que eu começo a construir a minha carreira, depois que eu caso, aí eu tenho o primeiro filho, aí eu tenho o segundo. E eu vou seguindo isso, a cartilha, a gente nunca chega, né? Nunca tá. Você teve o primeiro filho, já vão te perguntar quando vai ser o segundo. Mas sempre. Pra Até sempre, hoje estão me perguntando. né? E aí você entra nesse lugar de viver um papel que colocaram para você. Cadê a sua identidade, o seu querer, o seu self? Então você se perde de você tem uma diminuição da sua autoestima porque você se restringe aos papéis que você desempenha. Pensa numa mulher que foi mãe a vida toda. De repente, os filhos vão embora. O que acontece com ela? O que acontece com ela, Carol? Pois é. Ela olha pro lado e fala assim, e agora? Deprime. Deprime, né? E agora? Eu vou colocar mais um e você vai me contar daqui a pouquinho, que é o isolamento social. É um impacto também forte, a gente sabe que é complicado. Vou lá e já volto. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV, a gente quer ouvir aí de você. Tem alguma história, tem alguma coisa para contar? Faça a perguntinha que a gente coloca. Gente, vamos para um rápido intervalo e na volta a gente continua com esse super papo. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita, nesse programaço, hoje recebendo mais uma vez ela que é referência na área, psicóloga e que tá dando um show nesse nosso tema de rivalidade feminina, Sabrina Amaral. Vamos então finalizar os impactos, porque tem muitas dicas dela ainda e eu quero contar pra vocês que lá nos stories tem um teste pra todo mundo. Isso aí. Vamos lá. Bom, vamos lá. A gente vem numa crescente, então a gente começa com um afeto negativo e o diálogo interno que vai minando a sua autoestima. E então a gente entra num comportamento de isolamento social. Porque se eu tô sozinha, eu não confio em ninguém, eu não posso contar com as pessoas, eu vou me ensimesmando e eu não consigo mais estabelecer relações que são importantes, conexões, aquela rede de apoio que é tão fundamental na vida de uma mulher, eu me isolo. E isso é a porta de entrada para a depressão. Pra queda geral. Você vai da solidão para a depressão. Gente, presta atenção nesse item. Vamos colocar uma perguntinha antes de seguir com os próximos 2 itens para fechar os nossos impactos. Olha lá. Lu, um beijo, obrigada. Tenho uma amiga, entre aspas, lá, ó, que sinto que ela tem inveja de mim. Como me proteger dessa pessoa?
Eu adoro as perguntas. Como me Então, proteger? eu vi que o amiga tá ali tá entre aspas. Se ela for uma amiga sem as aspas, a melhor maneira de você fazer é através do diálogo. Porque vamos entender a intenção positiva por trás da inveja, ela se inspira em você de alguma forma. Então, ao invés de encarar isso com um afeto negativo, ela é traiçoeira, vale a pena você abrir uma comunicação e falar assim, olha, vamos ser parceiras, né? É profissional, é pessoal, aí dependendo da esfera, você tem um approach para poder conversar com essa pessoa, gente. Enxergue como admiração? Uma admiração, uma inspiração, nossa, ela se inspira em mim, então aí a coisa muda um pouco de figura, nem sempre ela quer te prejudicar. Entendi, perfeitamente. Muito bom. Tem mais perguntinha? Essa posso fazer? Da Tati, né? Ela tá perguntando, e as amizades tóxicas? Quais os sinais pra gente perceber que o negócio ali não é muito bom? Eu gosto de tratar esse tema com um pouco de cuidado, porque assim, em algum momento da vida todo mundo é tóxico. Ninguém é alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Perfeito, Pessoas boas isso. também, em algum momento, têm comportamentos tóxicos. Perfeito. A questão é dos limites claros. Então, se essa amiga tá te prejudicando, você precisa estabelecer limites. É alguém que vale a pena você ter por perto? Você quer ter essa pessoa por perto? Conversa com ela. É alguém que não vale a pena você ter por perto? Corta. Economiza. Sem culpa, gente. Sem peso na consciência. Às vezes, um lema bem simples, Carol. Ou soma ou some. Ou soma ou some. Entendeu? Adorei. É isso. Ai, às vezes o sumiço é tão bom. Às vezes é bom. Que delícia, muito bom. Vamos para a próxima aqui, fechar e já tem mais perguntinhas, certo? No @VocêBonitaTV. Vamos lá, Vamos lá. Saindo dali a gente vai... Isolamento social, a gente vem aqui para ansiedade e estresse. Então, é simples. Se eu tenho que performar, eu tenho que ser uma super mulher, eu não tenho com quem contar. Meu Deus, parece que eu tô sempre atrasada. E aí vem uma bomba de adrenalina, de cortisol, que coloca você nesse estado de hipervigilância e você começa a ter problema de distúrbio de sono, aí você não consegue relaxar, aí você tem comportamento escapista, comer demais, gastar demais e por aí vai. É ladeira abaixo. Então, isso pode evoluir, inclusive, para um transtorno de ansiedade generalizada, para um burnout, daí a sua performance cai porque você está muito ansiosa e já não pensa mais. Entendi. Então, assim, essa rivalidade feminina que a gente perpetua é perigosa. É perigosa. Vocês viram? Pode cair aqui, hein? Tá. E vamos colocar mais uma perguntinha e a gente encerra com medo do fracasso. Esse é forte, mas ó, perguntinha do público na tela. Dá tempo? Laís, obrigada, um beijo. Ao identificar algum gatilho, qual o próximo passo? Boa pergunta. Essa é a dica. Quando você identifica esse gatilho, o primeiro passo é você entender qual é a minha responsabilidade nesse gatilho. Eu estou ouvindo muitos comentários do que eu deveria fazer ou ser e não estou colocando um limite. Eu estou com dificuldade de dizer não ou de conversar com uma amiga da vez que ela me magoou e vou falar mal dela para outra ao invés de falar com a outra. Então você precisa assumir um poder de ação, porque fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente é a definição da insanidade. Aqui ninguém é louco, né, gente? Graças então, a bora. Deus. Nem queremos, né? Muito bom. Vamos fechar com medo do fracasso? Medo do fracasso. Aqui é quando a gente trava. Eu conquistei alguma coisa, algum papel na minha vida e aí eu até tenho desejo de fazer mais, mas eu não tenho confiança, eu não tenho autoestima, então eu fico ali. E eu deixo de fazer as coisas. E nesse travamento, com o medo de perder aquele status que eu conquistei, por menor que seja, eu posso entrar em pânico. Isso aqui é uma porta de entrada para síndrome do pânico. Total, verdade. Tá? Então parece que é uma bobagem, gente, que é picuinha de mulher, mas a rivalidade feminina ela pode causar impactos significativos na saúde mental das mulheres. Meninas, vamos cuidar de tudo isso, hein? Com muito amor, com muita resiliência e com todas as dicas da Sabrina. E lá nos stories você está propondo um teste para quem está nos assistindo. O teste é para a gente tentar enxergar que lado a gente está. Isso. Você está na irmandade ou na sabotagem. Então, se você está na sabotagem, comece a trabalhar essa desconstrução agora. De que maneira? Para de julgar, para de criticar. E pratique essa empatia a começar de você mesma. Você não gosta quando as mulheres falam do seu corpo. Por que você vai falar do corpo de outra mulher? Verdade. Você não critica, você não gosta de ser criticada quando você erra em algum momento. Por que você vai ficar falando da outra mulher? Então, mais empatia, mais amor, por favor, a começar de você mesma. Para com essa história da autoestima lá em cima, que coloca você num lugar ali de pôr as pessoas bem abaixo, porque para ser bom em alguma coisa, você tem que ser pior.
Sim. Então, ao invés de entendi. perguntar no que eu sou diferente, vamos perguntar no que eu sou igual. Igual. Vamos trabalhar autocompaixão. Maravilhosa. Tá aí. Sá me ajuda, né? Sá me ajuda. Sá me ajuda, é verdade, tá tudo junto. Sá me ajuda, @Sá me ajuda, tudo junto no Instagram. E tem um site, epopeia.com.br. Um beijo, gente. Até segunda, fico com mulheres. Beijo, beijo. Obrigada.